O óvulo escolhe e gera vida. Acolher é um dever. Gestar é um único ato insolúvel, intransmutável. Acariciar é sublinhar. É um gesto mágico, de profunda entrega. Zelar é retornar à infância e, como um espelho, transcender no cuidado. Tantas falas, tantos atos. Como em cena, ali são atrizes, diretoras, plateia em uníssono, em aplausos. Mulheres de tantos nomes, adjetivos, tantas histórias e lutas aguerridas. Não apenas uma data para ser cortejada e reconhecida. Muitas datas para serem respeitadas e encorajadas ao desenvolvimento e igualdade de direitos. Esse poema que eu fiz, eu quero deixar aqui uma homenagem em especial a Patrícia, minha esposa, do qual eu estendo às mulheres dessa bancada, a doutora Helene Si e a doutora Jamile, e a todas as ouvintes, né? Em especial a minha mãe também, que está me ouvindo, a minha filha Maiara, a minha afilhada Mariana, e tantas mulheres que passaram pela minha vida e que eu tenho absoluta certeza que passaram pela vida de um monte de gente, né? Desde a concepção. A gente realmente precisa reconhecer essa dádiva divina, né? Quando está escrito, Patrícia, que a mulher foi feita da costela, ali na verdade o que o nosso entendimento é de que realmente Deus pegou do melhor do ser e ali traz para estar do lado, para estar no processo da evolução, para não estar ninguém sozinho. É um reconhecimento de que a evolução humana ela não se dá apenas do macho, ela se dá dos dois lados. E aí eu gostaria muito de provocar já esse encontro numa percepção da vida como trina, né, mente, corpo e espírito, e me tocou muito uma frase de que eu recebi do meu irmão Jorge Moura, do qual eu quero deixar uma homenagem também, e que eu acho foi muito oportuno para o momento, que diz assim, Patrícia: se um ovo se rompe por uma força exterior, a vida termina. Mas se ele se rompe por uma força interior, a vida começa. Grandes coisas começam a partir do seu interior. Então eu acho que quando essa força sai de dentro, é possível ressignificar absolutamente tudo, inclusive as diversidades de violência que as mulheres sofrem. Bom dia. Bom dia. Pois é, essa força interior que muitas vezes, aí já abrindo, obrigada, né, Ezequiel, por essa homenagem, estendida a todas as nossas convidadas e ouvintes, mas às vezes a gente se pergunta onde está essa força, né? Quando a gente vê tantas mulheres, são tantas imagens que têm passado ao longo desses últimos dias de mulheres sendo agredidas, de mulheres sendo feridas, não só fisicamente, mas na sua alma, tá? E a gente pergunta onde é que está essa força? Será que as mulheres estão perdendo essa força ou elas às vezes não se sentem seguras para buscar no seu entorno uma rede de apoio? O que vem acontecendo? Começa com a delegada, já que esse tema é o assunto hoje que não quer calar, a violência feminina. Veja bem, o que tem demonstrado, o cenário tem demonstrado, são números maiores. E esses números maiores não quer dizer apenas que esses números cresceram agora. A mulher já é vítima há muito tempo. A gente vê que por uma questão mesmo, na histórica, a gente vê, né, que na Grécia Antiga, aquelas representações da mulher, assim, aquele abdômen, assim, bem grande, que a mulher teria que reproduzir, e a cabeça bem pequenininha, quer dizer, ela ficava em casa e ela não pensava. Hoje, com o passar do tempo, a mulher aprendeu, ela denuncia. Esse sofrimento, essa violência, ela é de tempo. Mas hoje a mulher, muito pelo contrário, ela se sente mais encorajada, mais fortalecida. Ela sabe que pode encontrar uma rede de proteção, que políticas públicas estão sendo desenvolvidas e para que essas mulheres sejam atendidas, elas precisam exteriorizar esse sofrimento. E é isso que tem ocorrido e ela tem encontrado, porque nós temos buscado, muito embora sabemos que com algumas limitações, mas temos buscado atender esses anseios das mulheres.
Vamos conversar mais sobre isso. Você, mulher que é vítima de violência, o que conhece mulheres que estão nessa situação, aproveita também aqui o programa para trazer isso e vamos conversar, vamos dialogar, buscar juntas as saídas, as soluções, né, todos juntos, porque não é possível que a gente continue convivendo com histórias e casos como esse. No Hospital da Mulher, claro que tem toda uma rede de assistência, existe a Política Nacional de Saúde e Atenção à Mulher, mas aqui em Salvador, no estado da Bahia, o Hospital da Mulher tem também esse trabalho, a missão do atendimento às mulheres. Jamile, fala um pouco sobre isso, como é feito o atendimento à mulher lá, sobretudo a mulher adolescente, né, que também tem um programa especial para elas. Isso. Lá no Hospital da Mulher, nós hoje contamos, né, desde a inauguração do hospital, que nós comemoramos 2 anos agora em janeiro de 2019, com o serviço AME, que é o Serviço Integral de Atendimento a Mulheres Expostas à Violência Sexual. Então, nós atendemos mulheres a partir de 12 anos e pessoas transgêneros, a partir de 12 anos que foram expostas à violência sexual. Nosso serviço funciona 24 horas por dia. Nós temos como parceiro a delegada doutora Heleneci, né, da DEAN. Também contamos com a parceria da DEAN também de Periperi, com o IML, com as UPAs, para a gente fortalecer essa rede. Estava escutando agora há pouco também, no programa anterior, a doutora Julieta Palmeira, secretária de Política para as Mulheres, também uma grande parceira. Então, assim, a gente age em conjunto, né? O ideal, quando uma mulher sofre qualquer tipo de violência, seja sexual, patrimonial, violência doméstica, psicológica, ela procure o meio, né, de referência para ela poder dar uma queixa, para ela poder procurar, né, como o Ezequiel falou agora há pouco. A saúde é uma saúde, é um pilar trino, então é mente, corpo e espírito. Não adianta você não ter sofrido uma violência física, mas você ter sofrido uma violência psicológica. Isso também vai abalar a qualidade de vida dessa mulher. E ela tem que procurar os serviços que vão dar apoio para ela. E a gente só vai conseguir manejar as políticas públicas para a diminuição desses tipos de violência cada vez mais quando isso é exposto para a gente, quando a gente sabe que isso acontece. Quando chega lá os casos para a delegacia, para a doutora Heleneci, ela sabe onde aqueles casos estão ocorrendo, ela sabe quem é o agressor. Então ela vai agir naquele ponto. Quando chega para a gente da saúde também, a gente faz... Uma situação dessa, ela procura quais são os meios que ela deve encontrar para que realmente isso seja resolvido, ou resolvido no ponto de vista de ressignificado, porque às vezes, eu entendo o seguinte, muitas mulheres às vezes não vão para a denúncia, não vão se cuidar porque ficam com medo. Está numa situação é uma dona de casa, ou está numa situação de já naquela situação da necessidade do parceiro e acaba não indo e passando por esse sofrimento, e esse sofrimento sendo reverberado em toda a família, porque os filhos sofrem também. E aí, qual o primeiro passo que vocês diriam para essa mulher? O que precisa ser feito? O primeiro passo que elas deveriam fazer para ela se ressignificar a sua família e viver em harmonia? O primeiro passo, na minha opinião, é ela avaliar o contexto. Então, por exemplo, uma mulher que sofre agressões do marido, físico, psicológica ou qualquer que seja o tipo de violência, ela tem que se perguntar por que eu ainda não denunciei. É por conta dos filhos? É por conta da necessidade? Porque assim, a gente tem que avaliar cada pessoa, cada indivíduo é único. Então, cada um tem um contexto. Então, às vezes, a paciente é uma paciente que é dependente financeiramente, que não tem um apoio, uma base familiar, ela fala, eu vou denunciar, eu vou para onde? Eu vou criar meus filhos como? Então, isso acaba sendo as barreiras limitantes. Então, primeiro ela tem que identificar qual é o caso que ela não está conseguindo, e aí ela tem que tentar resolver esse caso. Ela está em risco, então assim, nós temos as casas de acolhimento, as casas abrigo, nós temos os serviços de CAPS, né, atendimento psicossocial, psicologia, assistente social, que vai avaliar esse contexto dela. Então assim, no mesmo tempo que ela pode ir numa delegacia pedir uma medida protetiva, ela pode entrar também em atendimento em um CAPS, para, por exemplo, ela pegar uma bolsa, que tem uma bolsa auxílio para essas pacientes, ela pode ser encaminhada para uma casa de acolhimento. Então, nós temos algumas estratégias para cada tipo de limitação dessa paciente. Agora, também, a paciente ela tem que querer. A gente sabe que tudo que a gente faz na nossa vida tem uma repercussão. Então, para a gente estar aqui hoje cedo, para a gente ter o trabalho que a gente tem que estar acordando cedo, né? Para vir para cá, a gente tem que estudar para a gente saber o que a gente está falando, para dar essas orientações corretas. À medida que a paciente ela vai buscar
o fim dessa agressão, ela vai saber que aquilo ali também tem repercussão, ela pode ficar um tempo afastada, então ela tem que saber que tem solução. Agora ela tem que ser forte e tem que buscar. E a gente está vendo cada vez mais isso, as mulheres estão conseguindo mais ter o empoderamento e ter essa segurança e buscando mais. A gente vê isso nas estatísticas que estão aumentando. Exatamente, como a doutora Jamile falou, a mulher tem que identificar, primeiro, que ela está sendo vítima de uma violência. Porque quando é uma violência física, é bem fácil, porque a mulher foi agredida, ela sangrou, ela padeceu. E às vezes essa violência psicológica, essa mulher vem tão humilhada e ela está doente já. E ela fica assim, perdida. O que é que está acontecendo? Porque ela não sabe nem identificar que está sendo vítima de uma violência. Então eu acho que tudo começa também com uma denúncia. Essa mulher precisa denunciar, procurar um órgão, que existem várias portas de entrada. A DEAN, eu coloco assim, como nós estamos na DEAN de Brotas, funcionando 24 horas, ininterruptamente, com delegadas. Essa mulher vai ser acolhida, vai encontrar uma equipe multidisciplinar. Vale dizer que não só um trabalho policial, mas também vai ter assistente social e vai ter uma psicóloga. Porque essa mulher chega até meio em dúvida, fragilizada, vai assim, não tem chegando no balcão de polícia, ela não se sente à vontade para dizer tudo. Mas quando ela tem esse atendimento que deixa ela mais fortalecida, ela sabendo de tudo que ela pode receber, ela já se abre e vai contando tudo. E ao passo que ela vai contando, ali naquele atendimento já vai sendo identificada. Ela precisa de uma casa-abrigo, ela precisa de um atendimento psicológico mais direcionado e ela já vai sendo encaminhada. Ela vai dizer, ainda não denunciei porque eu tenho filhos menores, ou também eu não tenho para onde ir, então já vai sendo direcionada para uma casa-abrigo, ou então para oficinas, onde ela aprenda uma profissão quando não tem, ou quando está fora do mercado há muito tempo, para que ela possa ser inserida. Então tudo começa com a denúncia, mas precisa que essa mulher dê continuidade. Por isso que às vezes a mulher fala, eu denunciei 1, 2 vezes e ainda não consegui esse resultado, porque precisa uma continuidade. Ela precisa denunciar, mas também precisa fornecer os elementos para que esse atendimento que resulte, né, eu nem digo só numa punição do homem, mas num caráter também ressocializador desse indivíduo, chegue ao fim. Então é esse querer que a doutora Jamile fala, né? Ela denuncia e dá continuidade. Isso é importante que vocês falam como identificar, né? Identificar primeiro que não é só a violência física, mas a violência psicológica e às vezes também vai no crescente essa violência. Ela começa com um grito, depois vai para um tapa, deu um empurrão e a mulher acha que vai parar por ali. Eu acho que nesse primeiro momento que começou, ali ela tem que fazer intervenção e já se posicionar, porque se ela vai aceitando as pequenas agressões, inclusive físicas, isso uma hora vai crescer, até chegar às vias de fato, como a gente tem visto vários casos de mulheres totalmente agredidas e mulheres que faleceram por conta dessa violência. E outra questão tem também, delegado, uma questão que algumas mulheres denunciaram, elas já estão até com medidas protetivas de afastamento desse homem e continuam sofrendo violência. Então o que acontece nesse caso é que a mulher denunciou, ela está sob proteção e a violência continua. Veja bem, a medida protetiva é uma das garantias que a mulher tem para se ver protegida e não violada. Quando essa garantia não mais está surtindo efeito, ou seja, quando o autor já está transgredindo, está avançando, essa mulher precisa retornar, tanto para a delegacia ou para uma das varas, também pode ir à defensoria, ela vai dizer, olha, eu tenho essa medida protetiva válida, mas ele está violando. E nesse momento é tomada uma atitude mais eficaz, mais dura, digamos assim, mais rígida, que pode ser representado, até porque o descumprimento dessa medida é crime, é delito, esse homem vai ser autuado em flagrante, então esse homem vai ser preso. Agora precisa que essa mulher, o mesmo encorajamento que ela teve em denunciar, que ela retorne e diga, olha, a medida por si só não está sendo suficiente. Então existe a prisão e tem ocorrido com muita frequência. Nós temos representado, em outras situações a juíza tem de ofício, né, expedido esses mandados de prisões e muitos homens têm sido presos. A delegacia ela funciona em Brotas, mas como funciona no estado como um todo? Porque aqui nesse programa, por exemplo, a gente fala para toda a Bahia. Muito bom. A gente precisa dar essas informações para as pessoas que estão no interior. Isso, e além de Brotas tem outras unidades também, né? Fala um pouco como funciona, tanto do ponto de vista da saúde da mulher, quanto do ponto de vista da violência para a mulher. Para a mulher que está fora da capital. Um pouco disso, porque a impressão que eu tenho é que o Hospital da Mulher, ele é converge todo o estado da Bahia para o Hospital da Mulher. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a doutora, se falasse também um ponto de vista dessa questão da segurança
para a mulher da Bahia inteira. Como é que a coisa funciona para que a ouvinte ela possa estar ouvindo e estar entendendo e possa estar tomando medidas para melhorar a sua qualidade de vida. Ok. Bom, em relação específica de violência sexual, né, que é o que nós atendemos lá em relação à violência lá no Hospital da Mulher, para as pacientes que não são daqui da capital, ela tem que procurar um atendimento em saúde. Então, assim, prioritariamente é um hospital geral ou unidade de pronto atendimento, as UPAs, qual é o objetivo desse atendimento em saúde, desse atendimento médico, né, mais específico? É a gente fazer as profilaxias das doenças sexualmente transmissíveis e evitar a gravidez indesejada dessa violência sexual. Esse é o objetivo primário, né, daí que a gente começa. E daí a gente vai, né, com as outras questões que é multiprofissional, com atendimento psicológico, assistente social, que aí essas unidades, quando a gente não tem um centro específico na cidade, como a gente tem no Hospital da Mulher, que a gente tem tudo em um serviço só, então a unidade ela vai compartimentar. A UPA vai fazer as profilaxias, os exames sorológicos, né, para prevenir o que tiver de prevenir, tratar o que tiver de tratar, e vai encaminhar para um CAPS, para um SEMPS, alguma unidade de referência para psicologia ou serviço social, né? Então, assim, na parte de violência sexual, a parte de saúde é isso, é procurar um serviço de saúde, idealmente até 72 horas, que é um marco, assim, que a gente pode fazer todas as profilaxias. Passando de 72 horas, a gente já fica com limitação, porque algumas profilaxias já não vão fazer efeito. Então, a paciente tem um risco, né, maior de pegar alguma doença. E com relação às delegacias, a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia conta com 15 DEANs. A gente tem 2 aqui na capital, que é a de Brotas e a de Periperi. Brotas funcionando 24 horas, recepcionando às noites e nos finais de semana toda a violência de Salvador, né? E também conta com mais 2 na região metropolitana, Candeias e Camaçari, essas delegacias aquele ponto. E no interior nós temos mais 11 unidades, então no total são 15 delegacias. Essas unidades normalmente nos grandes polos, Tabuna, Jiquié, Feira de Santana, e os demais deslocam para isso. Nas cidades, nos municípios onde não contam com DEAN, até porque a gente tem uma lei, né, que determina o número de mulheres, o número de pessoas no município que possam abarcar uma delegacia, existem delegacias municipais, são as delegacias de cada cidade, que essas mulheres podem se dirigir e vai encontrar um delegado também com essa formação, com essa capacitação para acolher. Outra situação que quero colocar, tem mulheres que moram num município bem pequeno e que elas até literalmente fogem daquele homem que está agredindo e vêm para a capital. Nessa situação, ela pode se dirigir para qualquer delegacia, pode ser a de Periperi, a de Brotas, que ela vai ser acolhida, as primeiras medidas adotadas, e vamos fazer o contato e depois encaminhar para a delegacia do município. Nós não podemos concluir todo o procedimento aqui porque existe a competência, né? O juiz daqui toma conhecimento dos fatos daqui, do interior. Mas podem procurar qualquer uma delegacia que a gente faz esse encaminhamento. Perfeitamente. Ok, tem a pergunta aqui da Tânia. Nossos ouvintes também podem, devem participar, interagir aqui com a gente. 2 formas pelo telefone, 3328-7666 ou 99681-3998, nosso WhatsApp. A ouvinte Tânia, do bairro de Pernambués, quer saber os tipos de serviços oferecidos no Hospital da Mulher, independente dessa questão da violência feminina. Por favor, Jamila. O Hospital da Mulher, ele é um hospital de objetivo cirúrgico. Tá? Então, assim, nós atendemos todas as especialidades que vão tratar de patologias do trato genital, né, reprodutor feminino. Então, nós contamos com equipe ampla de ginecologistas, mastologistas, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgião geral. Então, todas as cirurgias da parte reprodutora, mioma, histerectomia, laqueadura, videolaparoscopia, cirurgia de vesícula, de mama, de câncer. Nós inauguramos no ano passado, em novembro, o setor de quimioterapia, né, que ainda nós não tínhamos, porque é um adjuvante no tratamento das pacientes com câncer. Então, 73% de nossa demanda de quimioterapia são de pacientes com câncer de mama, 23% de câncer ginecológico de útero, né, e os demais de cabeça e pescoço e outras patologias que a gente acompanha lá. Então, toda essa parte de cirúrgica a gente atende lá no hospital e em breve, né, a gente já vai ter para contar também, ajudar a absorver essa demanda do interior, porque muitas vezes as pacientes deixam de fazer um tratamento pela dificuldade de chegar
por não ter no interior, na zona rural, ela não tem como vir para cá, o município às vezes não tem essa capacidade para disponibilizar um transporte, uma casa de apoio, já está sendo construída, né, uma casa de apoio para as pacientes do interior que vão vir se tratar de câncer aqui em Salvador. Bom, então tá aí a informação para as nossas ouvintes, lembrando que não é um hospital porta aberta, é isso, Jamile? Muitas mulheres obtêm alguns serviços, se as mulheres chegarem no hospital, bom, existe o Hospital da Mulher, sou mulher, estou com uma demanda, vou até esse hospital e vou ser atendida, é assim que funciona? Não exatamente. A gente tem a porta aberta, né, que é demanda espontânea para os casos de violência sexual, Ok. certo? E as pacientes que já operaram no nosso hospital e teve alguma complicação daquela cirurgia. Tipo, operei mês passado, tô com alguma secreção, tive febre, um sangramento, complicação de cirurgia porta aberta, violência sexual também. Então, só para deixar claro, então, a paciente teve violência sexual, não precisa regular, não precisa ser encaminhada de nenhum serviço, ela pode ir por meios próprios ou encaminhada pelas delegacias, IML, qualquer meio que a paciente for, ela é atendida. Para os casos de atendimento, de consulta ambulatorial e de cirurgia, a paciente ela precisa ser regulada. Então, a paciente, ela passa primeiro na unidade de saúde, que pode ser unidade básica, um posto de saúde, ou qualquer médico de rede pública ou particular. A paciente, ela é identificada, ela precisa de quê? Uma consulta com médico ginecologista, porque ela precisa, por exemplo, de histerectomia. Aí vai pedir lá, consulta com cirurgião ginecologista, o próprio posto de saúde ou secretaria de saúde do município vai inserir essa paciente no aplicativo Lista Única, né, que é só para cadastrar a paciente, aí a paciente aguarda nessa lista. E aí ela vai receber, a própria paciente pode acompanhar pela internet, o posto de saúde que ela deu entrada também recebe a notificação do dia que vai sair a consulta, o dia e o horário da consulta da paciente. E aí chegando lá, ela vai passar pela consulta que realmente vai ver qual é a necessidade de programar a cirurgia da paciente. Antes da pergunta do Ezequiel, tem só a pergunta da Graça para a doutora Eleneci, obrigada Jamile. Ela fala que a gente falando sobre dependência financeira. Se essa dependência financeira ou é psicológica, afetiva, essa mulher fica ligada a esse homem sofre a violência, pensando no contexto todo da família. E ela quer saber qual o suporte que você tem nesse sentido, porque às vezes fala-se muito do empoderamento das mulheres, mas tem aquela mulher que ainda não experimentou isso, esse empoderamento. Ela não se sente forte o suficiente para peitar essa situação, denunciar e levar à frente tudo aquilo que a Jamile falou, que é se bancar, que é, enfim, enfrentar a família. Ela não tem esse suporte interno para fazer isso, doutora. Veja bem, Graça, existem os dois tipos de dependência. A financeira, a gente não pode negar que existe essa dependência financeira de mulheres que não foram preparadas para a vida, que às vezes entraram no relacionamento muito cedo e já sofreram esse tipo de violência, porque o homem entendia que ela tinha que ficar em casa cuidando dos filhos e cuidando dele, que não era uma opção dela, e também daí gera toda uma dependência emocional. Essa dependência emocional é aquela de que a mulher está num relacionamento abusivo e ela pensa que sem aquele homem ela não vai existir, que vai se tornar mais difícil, que ele assim é o Deus da vida dela. Então essa mulher precisa desse suporte. E esse suporte ela vai conseguir na rede, uma rede. A gente tem a Secretaria de Política para as Mulheres com diversas ações. A gente tem o Loreta Valadares, que conta com psicólogas, conta com serviço de inserção à mulher e vários outros organismos. Tem a Defensoria Pública, que também tem um núcleo, o GEDEM, que fortalece muito essas mulheres com programas, palestras, com proteção mesmo a essas vítimas. Então, agora essa mulher precisa procurar. E eu digo também que a família é um grande suporte. Ela vai ter a rede, mas ela vai também buscar através de amigos, através de família, para que ela possa sair dessa situação de violência. Mas nos procure ou mande que alguém nos procure estando nessa situação para que a gente possa apresentar com mais tranquilidade e tempo esse serviço. Eu estou aqui olhando o tempo, meu Deus, é tanta coisa que a gente precisa falar sobre o tempo aqui corre. Mas eu queria dizer rapidamente aqui para nossas duas doutoras. Veja, tudo, como a doutora Jamile falou, tudo tem causa e efeito, tudo. Meu Deus, homens, entenda suas mulheres. Entenda que uma palavra mal colocada, isso pode criar um trauma pro resto da vida. Você imagina você chegar agora e dizer para sua mulher, você não consegue. Meu Deus, para quê? Aquilo cria um trauma e que pode ressignificar de forma negativa, não só para ela, mas para o ambiente inteiro da família. Então, é preciso dizer as palavras, e repensar 1000 vezes antes de dizer qualquer palavra indesejada. O ato e a ação, quando reverbera violência ou quando reverbera dor, cria traumas
terríveis, que às vezes a própria terapia leva muito tempo para se ressignificar. Então, assim, você imagina a agressão sexual, é algo assim que reverbera na mulher e que cria traumas profundos que a gente precisa ter noção disso. Então, assim, aos senhores machões, que pelo amor de Deus entenda, primeiro, existe lei, a lei é clara, a delegada está aqui colocando, e é possível, bom dizer isso de uma forma clara, vai preso, não é nem só chegar lá e levar umas porradas, né? Não, porrada não tem não. Mas vai preso. Eu preciso entender que a agressão, a mulher que geralmente tem um corpo mais frágil, né? Você pode ser preso. Quando você coloca uma palavra de forma inadequada para sua parceira, sua companheira, você, naquele momento, você está, infelizmente, reverberando de forma negativa, isso pode ressignificar, inclusive, contra você. É por isso que diz a frase, é dano que se recebe. Então, vamos dar amor. É isso que as mulheres precisam, né, Patrícia? E outra coisa para os homens... Respeito, acima de tudo, respeito. também, né? E lembrar também aqui, eu gostaria de lembrar para os homens, que as mulheres, algumas, aí a gente pode falar em prevalência, algumas mulheres no período pré-menstrual, elas ficam com os hormônios às flor da pele, é verdade. E Patrícia que eu digo, viu? Que a gente precisa ter paciência e entender isso. Porque às vezes o homem não entende isso e aí cria um cavalo de batalha em casa, às vezes as famílias se separam por isso. Não, é preciso a gente compreender a diversidade feminina. Então, ó, eu gostaria agora de dar a minha última pergunta, que eu estou vendo aqui o tempo. Eu queria que a doutora Helene C, não sei se falei correto, me falasse um pouco do número, aumentou o número de casos de violência contra a mulher e qual é a principal prevalência. E para a doutora Jamile, se quando a mulher ela chega lá já agredida, antes da agressão física, passou por todo esse trâmite da psicológico primeiro, exatamente nesse que a gente está comentando de causa e efeito? Veja bem, como nós tivemos assim, números muito altos nos 2 anos anteriores, nós estamos com uma pequena redução. Apesar dos casos ter uma visibilidade muito grande, mas estatisticamente tem uma pequena redução. Temos também que comemorar no sentido de que as investigações elas avançaram. Porque antes nós tínhamos assim, feminicídios que nem eram tipificados como feminicídios, mas como homicídios, e essas também autorias não eram bem de logo identificadas. E hoje, todos os feminicídios que ocorreram, eles foram identificados, têm autoria, os indivíduos, inclusive, presos aqui no estado da Bahia. E nós temos assim também que falar com relação aos números, são altos mesmo. Hoje nós temos 1.301 ocorrências registradas só na Deon de Brotas nos 2 primeiros meses. Então, isso é um número alto, mas, assim, mas reduziu um pouco em relação ao mesmo período do ano passado, e nós estamos trabalhando e encaminhando também para a Justiça mais inquéritos. Vale dizer, mais homens foram responsabilizados. E que os homens também entendam que esse tipo de delito, não mais a mulher que decide nos delitos contra a dignidade sexual, que antes a mulher é estuprada, violentada, e depois tinha uma conversa do homem e ele conseguia convencê-la. Hoje a autoridade policial tomando conhecimento, são crimes de ação pública incondicionada, tomando conhecimento ele vai ser responsabilizado. E as penas são altas, não são baixas. Muito bom, doutora, muito bem. Então, esse cuidado da saúde integrada da mulher, não é, Jamile, não só a saúde física, mas a saúde psicológica, até porque as mulheres vítimas de violência, ou até pelo medo, às vezes nem chega a ser violentada, mas vivem naquela situação de ameaça o tempo todo, e elas acabam desenvolvendo, inclusive, também doenças mentais. O estresse acomete muito mais as mulheres, né? Sim, esse trauma decorrente da violência sexual, esse trauma psicológico, às vezes gera consequências muito graves, com depressão, com tentativa de suicídio. Então, não é uma coisinha que a gente fala, é besteira, é frescura da mulher, porque ela hoje está mais irritadinha. Não, isso é grave. Eu costumo dizer, eu vejo isso todos os dias lá no hospital, nos nossos atendimentos, que o trauma psicológico ele deixa sequelas mais graves, mais duradouras e às vezes irreparáveis do que o trauma físico. O trauma físico passa com o tempo, aquela dor no local você não sente, aquele sangramento você não tem mais, mas o trauma psicológico você fica limitado, você não confia, você tem medo. Tem paciente que tem medo de andar sozinha na rua, tem paciente que só sai de casa com acompanhante, porque isso é um trauma que acaba influenciando não só aquela mulher, mas a família. Então é por isso que nós lá fazemos o atendimento psicológico, inclusive não só da paciente, mas daquele núcleo familiar. Quem é a pessoa que convive com a paciente? É o marido, é a mulher, que a gente tem que deixar claro também, apesar de haver um número grande
de violência com agressor conhecido, marido, noivo, vizinho, a gente tem aqueles agressores desconhecidos de ruas, de festa, de ponto de ônibus, né? Então, nesses casos, a paciente conta com apoio. A gente tem muitos casos que o marido tá lá, leva para consulta, participa, faz a consulta também, porque a pessoa que está ali do lado, aceitar, ver um ente seu querido sofrendo também não é fácil. Isso vai ter repercussão também nesse familiar que está acompanhando. E a gente faz esse acompanhamento também. Sem dúvida. Então, a mulher não está sozinha. A questão aqui, já finalizando o programa, é encontrar esse diálogo e esse equilíbrio nas relações de forma saudável, homens e mulheres, trabalhando juntos, vivenciando juntos, construindo juntos as suas vidas e dos seus filhos, né? É isso que a gente quer ver em harmonia. E que esse homem também possa encontrar nessa rede de apoio, que às vezes ele não é a justificativa, mas ele foi fruto de uma violência, viu suas mães serem violentadas, agredidas, e acabam levando isso para a sua prática, nem sequer entendem às vezes o que ocorre com eles próprios. E hoje os próprios homens já estão buscando forma de buscar se curar também dessa doença. Obrigada, então, agradecemos aí a doutora pela presença aqui no nosso programa, delegada especial de atendimento à mulher de Brotas, Inês Nascimento, obrigada pela presença. Eu que agradeço e que tenhamos um bom dia Internacional das Mulheres. Obrigada também a Jamile Martins pela presença aqui no Saúde no Ar. Eu que agradeço, também quero parabenizar todas as mulheres pelo nosso Dia Internacional. Vamos com força, com luta, segurança, empoderamento, que a gente consegue tudo o que a gente quer. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Aqui é a Paloma, nossa mulher também aqui é assistente no estúdio, e a gente fica por aqui. Próxima segunda-feira tem Norma Pereira falando sobre a questão da imagem e o que isso representa na saúde integral. Voltamos segunda-feira. Até lá.